Vamos então para o vídeo de hoje. Hoje novamente tivemos ótimas oportunidades. Eu já vou começar o vídeo, então vamos direto ao ponto. A nossa primeira região de venda é baseada entre esse topo e esse fundo, onde o mercado retrai até essa região de 61,8% aqui. Aqui em cima nós temos um ponto de liquidez, onde o mercado foi lá capturar, e também aqui do início dessa movimentação de baixa. Aqui no 1 minuto a gente percebe quase que um ombro cabeça a ombro. Eu não usei esse padrão, a gente poderia simplesmente ter visto essa movimentação de pivô menor e essa maior aqui também. Nesse momento saiu a notícia, neste candle aqui, e o mercado, caso você não tenha conseguido entrar nessa região, vou deixar marcado aqui a região de 61,8%, o mercado depois foi em uma nova região compradora, dessa vez baseada nesse topo até esse fundo aqui, nessa movimentação intermediária. Aqui o mercado veio fazer esse pullback nesse fundo que foi rompido pelo gap, voltou nessa primeira pernada do pivô, a gente consegue ver volume, depois o volume de retração diminuindo e novamente o volume aumentando, principalmente após a ativação do pivô. Então aqui é mais uma oportunidade da gente estar comprando. Eu fiz essas duas vendas, como vocês podem ver pelos meus stories de hoje, e eu saí com 400 pontos nessa operação que deu exatamente aqui nesse topo do dia. Após isso, o mercado deixou um topo duplo aqui, ou essa movimentação de pivô não tão clara, né? Não tão nítida no gráfico de 15 segundos, talvez caberia o risco aqui nessa formação do topo duplo. Por quê? Porque nesse momento a XP, que hoje estava agredindo o mercado, ou seja, ela que estava movendo o preço, começou aqui às 10h14 a vender, e ela fez toda essa movimentação aqui de baixo. E exatamente aqui que foi às 10h14 onde iniciou essa movimentação de baixa. Após isso, após o rompimento desse 61,8%, tinha mais uma FIBO que eu tinha mandado para os meus alunos, dessa vez desse fundo aqui, do fundo de ontem com o topo de hoje. A gente renova aqui e marca a região entre 50% a 61,8%. Então nesse momento que o mercado pega a liquidez do gap, porque aqui era o 0 a 0 do mercado, era onde tinha vários lotes concentrados, porque sempre o fechamento do dia anterior é um ponto de liquidez. Então o mercado pegou essa liquidez e foi até a região de Fibonacci oposta, que como a gente comprou, a gente procura a região de venda, que foi nesse 50%, junto com essa liquidez que tinha nesse topo, que foi até onde o mercado foi. Nesse momento, talvez você não teria entrado nessa região esperando capturar a liquidez desse fundo, porém a liquidez do gap já tinha sido capturada. E também, olhando aqui o layout de liquidez, o pico do volume profile foi exatamente aqui também. E, mais uma coisa, a VWAP de ontem também estava aqui nessa região. Então aqui nós temos o pico do volume profile, o gap e a VWAP. Foi onde o mercado segurou e depois ele foi até as outras duas VWAPs. Então, para você ver como é importante usar a Fibonacci e liquidez juntas para você entender o que fazer e o que não fazer. E depois, perdendo essa Fibo, nós temos uma Fibo macro que eu marquei no gráfico de 60 minutos desse topo até esse fundo aqui, que foi onde o mercado segurou bastante aqui, iniciou um movimento de alta e ele retraiu aqui até os 50%. No 1 minuto, 50% é exatamente aqui onde o mercado segurou. Aqui também nós temos boas confluências nessa região. Nós temos o espelhamento para baixo dessa volta em A, que é projetando do topo até o fundo. Bate aqui o alvo de 100% e a projeção em N desse pivô maior do dia. Então a gente marca do topo até o fundo e aqui nós temos o alvo de 38% e junto, né, com a retração de 50%. Então, assim, a base é Fibo. Depois que você acha Fibo, você marca as projeções. Achou as projeções, nós identificamos o distanciamento também da média de 20 dos 5 minutos, que aqui o mercado estava quase 600 pontos de distância da média de 20 dos 5 minutos, que é a maior pontuação de hoje. Aqui o mercado estava 500, aqui ele ficou 380 e aqui foi a maior distância, ou seja, o preço mais distorcido do dia de hoje foi nesse momento, abaixo da média de 20 dos 5 minutos, longe, ele está barato. Então ele ficando barato, junto com essas confluências, a gente compra e sai
na região de Fibonacci oposta ou vai carregando o trade. Nesse caso aqui, apagando as confluências, desse fundo até o topo, o 61,8% foi exatamente aqui, onde ele ficou bem brigado, o volume abaixou bastante, dava para a gente sim ter saído aqui. Tínhamos essa liquidez desse topo e o mercado foi quase até o topo do dia de hoje. O saudável sim é sair aqui ou proteger minimamente. E todas essas fibos eu mandei para os meus alunos 9,34. Abrindo aqui o grupo do Profit, porque tem como ter uma comunidade no Profit também, os meus alunos têm esse direito. Então eu venho aqui, adiciono eles e mando os estudos diretamente aqui, porque é possível você compartilhar os seus estudos nos seus grupos. Então eu tenho um grupo dos meus alunos e aqui você pode ver aqui, ó, 9h32 que eu mandei os estudos. A gente clica 2 vezes, nós alunos, né? Dá um OK, acrescenta e já vem tudo isso aqui. Isso aqui foi compartilhado 9h32, que foi quando o mercado estava exatamente aqui. Então ele segurou nessa primeira região, segurou de novo na Fibo de 61,8% que eu mostrei no começo para vocês. Segurou nessa Fibo também, que foi analisado nesse vídeo, e também nessa Fibo macro, nessa região maior que eu mandei aqui. Então, para vocês verem, você sabendo entender as confluências, tendo as regiões, a gente consegue ter ótimos resultados também. Então, caso você tenha dificuldade, eu tenho, além desse grupo no Profit, também tem o grupo dos meus membros aqui, para a gente se ajudar e tirar as dúvidas diretamente comigo, todos os dias. Então é isso, espero que você tenha entendido. Valeu, falou. E até mais. E se você quiser ter acesso a todas as aulas do meu operacional, ao meu e-book Arte Fibonacci, com todos esses conteúdos, acesso a 1 ano no meu grupo do Telegram e a minha mentoria individual, todos os links estão aqui na descrição.